Eram 21 alunos? Então tá, tem aí 19, daqui a pouco entra o resto. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu quero que o povo comece a abrir as câmeras para que eu vá olhando os rostinhos, os olhares, alguns que ainda não se habilitaram a lavar o rosto, né? Que ainda estão acordando mesmo depois da aula era aula de inglês? A primeira aula foi de inglês? Era sim. Que sempre tem, vai entrar mais um, sempre tem um pessoal aí que dorme no ponto, né? Vamos se acordar. Bom dia, Iago. Bom dia, Thaís. Bom dia, Luiz Felipe. Thaísa. Bom dia, Luiz Felipe. Bom dia, Davi. Bom dia, Luan. Bom dia, Suelen. Bom dia, Júlia. Bom dia, o Maurício. Maurício do Sul. O Iago. Quem mais? Quem é que está assoviando? Bom dia, Cristine. Caguete. Uhum. Bom dia, quem está com os nomes de Lisiane. Quem é? A Luísa Rolim, bom dia. É o Brendo. Acho que é o Brendo que tá com o nome. Brendo. Mari. Quem é a Mari? É Mari. Gameplay. É a Mariana. Gameplay, a Mariana. Bom dia, Mariana. Bom dia, Maria Eduarda. É a chamada. Quem é a Mili Ruperti? É a Camille. Bom dia, Camille. Quem é que está com o nome de Patrícia? É o... Sou eu, Rian. O Rian. O rosto e o cabelo. Só vi uma coisa ali que não vai aparecer porque não se penteou. Quem mais? Deixa eu ver. Quem é o Retraser, senhora. É o André. Bom dia, André. Não sei quem é André. Quem é o André? Não sei quem é André. Pois então, eu acho que já foram todos. Não, o Lucas já falei. É o Lucas R13, cara. O André não sei. Exatamente. Bom, pessoal, então iniciando a aula, tá? O pessoal tá me perguntando a respeito, principalmente, do envio das atividades, tá? Porque tem povo ainda que não me enviou nada, tá? Na última aula, pessoal, que nós conversamos, estão todos me enxergando aí? Sim. Sim? Tá, porque eu troquei de câmera, tá? Eu não estou no celular, estou no computador hoje, tá? Graças a Deus funcionou. O que acontece, pessoal, tá? Ou colocando mais uma vez essa questão como na aula passada. Questão das atividades. Desliguem o microfone. Tem alguém batucando aí? Senão eu vou ter que convidar a se retirar da aula. O que acontece, tá? Todas as atividades que foram realizadas desde o início, quem é que está com o microfone ligado? Tem alguém ainda com o microfone ligado? Pessoal que está desde o início, tá? Realizando as atividades, muitos me enviaram para o e-mail da disciplina, tá? Esse e-mail da disciplina, pessoal, ele fica arquivado com todos os trabalhos realizados, tá? Então, tudo que vocês realizaram, tudo que vocês me enviaram, tá lá, tá? Foi feita a correção, tá tudo lá organizadinho. Porém, aqueles alunos que não me enviaram nada, tá? Que vai ser o problema. Porque em breve a gente vai estar fechando os conceitos do primeiro trimestre, as notas do primeiro trimestre, as notas de participação
né, de aula também vai valer. Eu vou estar fechando também essa nota, né, porque a priori a gente não tem prova, né, nesse trimestre. Então, tudo aquilo que vocês realizaram, tudo que foi feito, vai valer nota. O aluno que não enviou nada, eu não tenho como fechar a nota, tá? Não tenho como fechar a nota. Então, por isso, pessoal, que é importante que vocês enviem todo o material. Deixa eu ver uma coisa. Que vocês enviem todo o material das atividades realizadas, porque senão depois nós não temos como contabilizar as horas, né, de aula e também as atividades para fechar a nota de vocês. Tá? Então, vocês têm que enviar as atividades para aquele e-mail, né, lá do Sora Ellen, História Sora Ellen, para que eu possa fazer o fechamento do primeiro trimestre. Digo e repito, tem gente que não enviou nada, dica de nada, tá? Eu tenho aí a observação de alguns pais que me enviaram, depois, posteriormente, se justificaram, dizendo por que os filhos não teriam ainda realizado as atividades, a questão da internet, coisa e tal. Mas, cuidado, pessoal, eu preciso, assim como não só eu, todos os professores precisam que vocês reenviem, tá? Essas atividades, senão ficarão sem nota. Eu não vou chamar aluno por aluno para enviar atividade. Eu não vou fazer isso. O aluno, ele deverá enviar, senão vai ficar com 0. Tem alguém chamando a Mariana, Sora, eu te mandei todos. Quem mandou todos, ok, gente? Ok, é isso mesmo. Não, mandem para o e-mail, não mandem via WhatsApp. Sim. Eu não abro o trabalho no WhatsApp. Não adianta mandar via WhatsApp, eu não abro. E todos os trabalhos tinham o prazo e tinha que mandar, né? Tava escrito. Exatamente, Davi. Olha, o Davi falou uma coisa muito importante, porque tem um pessoal que não estava olhando o cronograma das atividades enviadas, tá? Assim como tinham alunos, que eu acabei depois comentando com a Zenaide, que entram na aula e não falam nada, não dialogam, né? E eu chamo e não me respondem, tá? Esses alunos eu estou anotando os nomes, pessoal, e na última aula eu já repassei para ela, tá? Porque assim como eu, outros professores estão identificando isso, o pessoal não quer abrir a câmera, ok, não se pentearam, não se arrumaram, aquela coisa toda, ok, só que assim, ó, tem gente que não participa, tem gente que não fala nada, e tem gente que só entra para dizer que está na aula e não está. Estão dormindo, ou estão fazendo outras coisas, estão jogando no celular, estão brincando, menos assistindo a aula. Esses alunos também eu estou com os nomes todos anotados. E já passei na última aula para a Zenaide, tá? Por que é importante isso que o Davi falou sobre o cronograma? O cronograma, tá? Ele tem todo o passo a passo dos trabalhos ali. Tá? Todo o passo a passo dos trabalhos estão ali. Então, se vocês não lerem o cronograma, vocês não vão saber qual é a data de entrega dos trabalhos, gente. E não adianta me mandar mensagem à meia-noite, porque eu não vou responder. Inclusive, foi uma pauta da reunião. A gente tem horário, pessoal, para obedecer. Não adianta mandar 10 horas da noite, 8 horas da noite, porque senão não é o nosso horário, tá? Então, eu respondo numa boa. Não tenho problema de estar assim, ó. Sora, eu tô com uma dúvida, será que tu pode me ajudar? A Sora sempre está disposta, mas meia-noite, 1h da manhã, ou não, é horário de estar mandando mensagem no WhatsApp. Eu não vou responder, tá? Entenderam? Entenderam? Sim.
Sim, né? Sim. Porque ninguém aqui é doidinho da cabeça que não vai entender isso, né? Porque tem gente que deixa para fazer 15 para meia-noite de trabalho para entregar no outro dia. 15 para meia-noite, 1h da manhã, aí estão chamando a senhora no WhatsApp. Não vou responder, isso não é horário, pessoal, tá? Pois bem, quanto à questão da atividade da próxima semana, tá? Chama de madrugada. Realmente, pode até chamar, mas eu não vou atender, tá? Quanto às atividades, bom, a semana passada, eu comentei com vocês que eu não ia postar nada. Por quê? Porque a gente está fazendo, então, a revisão desses conteúdos, principalmente do período da Baixa Idade Média, né? Que corresponde, então, ao feudalismo, né? O modo de produção feudal, né? Que a gente começou, a questão do Império Carolíngio, depois dos povos bárbaros, do Império Carolíngio. Nós vimos também a questão da igreja, né, da questão do poder temporal e do poder espiritual. Nós trabalhamos também a parte da cultura na Baixa Idade Média, e o fechamento, então, de tudo isso vem com a questão do quê? Ela não é um robô. Ela dorme também. Estou gostando das publicações aí no chat. Realmente, até porque a gente tem horário de trabalho, né, pessoal? O meu horário de trabalho de vocês com vocês é no turno da manhã. Eu trabalho no turno da tarde em outra escola. Então, eu também tenho que atender os meus alunos da outra escola, né? Mas, mesmo assim, eu nunca deixei de atender os alunos da Nanda Marga, que é do turno da manhã, no horário dos alunos da outra escola no turno da tarde, tá? Sempre quando eu posso, eu atendo. Na outra escola, eu dou aula à tarde e à noite, tá? Mesmo não precisando, né, falar isso para vocês, mas eu gosto de esclarecer. Eu dou aula na outra escola em 2 turnos, tarde e noite, e eu tenho que atender os alunos da outra escola também. Mas mesmo assim, eu nunca deixei de atendê-los. Então, vocês também têm que se organizar. É corrido, não é fácil. Como eu disse para o colega de vocês, eu tenho 21 turmas na outra escola. E eu tenho que dar suporte para todos. Eu tenho 4 disciplinas e 21 turmas. Com vocês eu tenho uma disciplina. E mesmo assim tem alunos que não conseguem se organizar. Então vamos se organizar, gente. Vamos se organizar. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu tenho que dar suporte para vocês e tenho que dar suporte para eles também. Tá? Bom, e aí, pessoal, na última aula nós estávamos falando sobre a crise geral do feudalismo, né? Eu sou compreensível. A senhora é demais, não adianta. A senhora é compreensível. Mesmo assim, tem gente que está sempre patifando, como vocês dizem, né? Pois bem, na última aula, então, nós vimos a questão da crise do sistema feudal, né? Eu comentei com vocês o que levou, né? E aí a gente vai recapitular na aula de hoje, o que levou à questão da crise geral do feudalismo, né? Como é que surgiram as cruzadas nesse Júlia? Bom, muito obrigada, amor, obrigada. Como surgiram, então, as cruzadas e o renascimento comercial urbano, né? Que daí a gente já pula para um outro conteúdo após, que fala sobre a questão do fortalecimento dos reis. E aí, antes, na verdade, a gente fala sobre o Islã e o Império Bizantino, tá ok? Quem é que tem as anotações, né? Que eu disse que era para pegar os slides que eu tinha enviado sobre o feudalismo para recapitular a matéria. Quem é que fez isso? Quem é que recapitulou? Quem é que estudou esse conteúdo, né? Que eu ainda passei na outra aula. O acompanhamento do slide que está no YouTube, do slide que tinha todo ele contado com cenas de filme. Quem é que pegou para estudar
para revisar. Ai, Sora, todos, ok, parabéns, todos olharam pelo visto, porque todos abriram seus microfones para falar coisas mimosas, né? Então tá, pessoal, então Eu não. vamos... Vou confessar, Olha, vou ser sincera, eu não cheguei a ver. não chegou a ver. É que assim, ó... Não. Mas eu tenho tudo no caderno, as coisas. Muito bem, Thaís, muito bem. Mas o vídeo, assim, que a senhora falou agora, eu não cheguei a ver. Mas as coisas eu tenho tudo anotado. Tá lá no YouTube ainda, né? Eu não tirei ainda aqueles vídeos de lá. Assim como o material que foi enviado para vocês do slide, né? Eu não tirei lá do canal do YouTube, mas daqui a pouco ele vai sair fora do ar. Então, revisando, né? Espero que vocês estejam aí com os cadernos para fazer as devidas anotações. Nessa semana, aí sim, né? Como eu disse para vocês, eu não iria postar as atividades para a gente rever esses tópicos, né? Para vocês tirarem as dúvidas. Agora sim, para a próxima semana vai ter atividade que vocês vão ter que entregar, né? Teve algumas pesquisas que eu pedi durante a aula, até de compreensão do texto, né? Mas agora, para a próxima semana, vai vir exercício. Aí sim eu vou botar o cronograma certinho, né? Das datas de entrega e por onde vocês têm que entregar, que é sempre o mesmo canal, que é o e-mail da turma. Então, a crise geral do feudalismo, né, e o nascimento dos tempos modernos. O que significa isso, né? Quais são as contradições encontradas, né, dentro desse modo do sistema feudal, na qual a gente tem aí essa modificação e o nascimento dos tempos modernos, ditos modernos, né? Primeiro lugar, né, nós temos aí a questão da Revolução Agrícola. O que é a Revolução Agrícola? O modo de produção agrícola, né? A forma de plantio e para quem se destinava esse plantio, né? A gente sabe que lá no início do feudalismo, como eu comentei nas últimas aulas, a gente tem um sistema de plantio voltado para o abastecimento interno. Por quê? Porque o feudalismo não visava o modo de produção externo, né, para venda para fora das propriedades dos núcleos feudais. A partir do momento que houve o crescimento desses núcleos, né, e assim esses primeiros tipos de invasão, né, que a gente viu lá com os povos bárbaros iniciando tudo isso, a gente teve uma modificação na estrutura desses feudos. Então, houve um aumento no número de pessoas que moravam nesses grupos, nesses grupos feudais, né? Primeira concepção, primeiro olhar de formação de cidade. Isso é importante falar, tá? Então, o que a gente tem? A Revolução Agrícola na Europa, que provocou o crescimento populacional. Quando fala em crescimento populacional, aumento de pessoas circulando dentro daquele território, tá? Então, anotem aí, pessoal, para não esquecer. Depois, nós temos o crescimento populacional ocasionado, né? Então, que acabou ocasionando a formação da pobreza, tensões sociais, pois aumentou a produção agrícola, que não foi suficiente para alimentar a população excedente. Pessoal, isso é muito importante falar, né? Porque mesmo falando em Idade Média, né, que é um período totalmente inicial, né, se a gente parar para analisar, porque eu sempre digo para vocês realizarem uma comparação com o que nós vivemos hoje, a gente pode entender o quê, tá? Primeiro lugar, né, os grupos estavam formados e estavam preparados para um tipo de desenvolvimento econômico, na qual todo o plantio realizado, tudo aquilo que era feito, era para o abastecimento interno, tá? Então, tudo que era produzido, tudo que era organizado para esse meio de produção, servia para aquele número de pessoas, por quê? Porque estava destinado a isso, ok?
A partir do momento que houve modificações na Europa, houve um acréscimo, um crescimento populacional, começou a se transitar mais, começou a se ter mais pessoas circulando nesse território. O que aconteceu? Tudo aquilo que era produzido já não bastava, já não era suficiente para o abastecimento interno. Fora isso, o que começou a acontecer? O que ocasionou? Desavenças, tensões sociais. Quando se fala em tensões sociais, pessoal, se fala em conflito. E os conflitos, eles nascem por algum sentido. Nesse caso, nós estamos falando do quê? Sobre a questão da alimentação, desse abastecimento que já não era mais suficiente para as pessoas que moravam nesses lugares. Por quê? Por função, mais uma vez falando, da circulação de um grande número de pessoas que passou a existir que antes não tinha. Então, isso é muito importante. Quando perguntarem para vocês quais foram uma das causas, né, da crise geral do feudalismo, vocês vão colocar isso. Porque qual é a justificativa de vocês? Ora, se vinha de um período na qual tudo que era produzido, né, era suficiente para abastecer internamente, a partir do momento que começou a se ter uma grande circulação, um número grande de pessoas circulando por essas cidades, começou a se não ter mais a mesma proporção de alimentos para o número de pessoas que estão circulando ali. Então, isso também é um dos pontos da causa da crise geral do feudalismo. Tá, pessoal? As cruzadas. Eu não pedi para vocês fazerem uma pesquisa para entender o que foram as cruzadas? Bom, eu tenho aqui comigo as cruzadas. Tem, Davi? O que tu tem sobre as cruzadas? Bom, deixa eu ver aqui. As cruzadas foram pequenas viagens comandadas pelos papas para conquistar a Terra Santa. Isso. O que mais que tu tem? Eu tenho o resumo do vídeo que a senhora mandou para nós ver. Lê aí um pouquinho do que tu resumiu lá do videozinho que eu mandei para vocês. O vídeo resumiu bem o feudalismo. É muito bom porque no final eles resumiram o vídeo com tópicos mais importantes. Ali mostrou a questão social do feudalismo. Mostrou que a igreja tinha um enorme poder. Portanto, as primeiras universidades eram muito ligadas às igrejas, por seu imenso conhecimento. Uhum. Tu botou mais alguma coisa sobre as cruzadas? Não. Tá. Quem mais além... Parabéns, Davi. Muito bem, é isso aí. Quem mais buscou lá no vídeo, né? O vídeo que eu disponibilizei, as anotações sobre as cruzadas? Quem mais? Vamos lá, Luan. Vamos lá, Luan. Quem mais? Thaís? Quem mais? Vitória. Quem é que tá com o nome de Vitória? A Júlia. Vamos lá, pessoal. Vamos falar. Cristine. Lisiane. Vamos lá, Luan. Quem mais? Luísa. Vamos lá. Quem é que fez aí? Quem é que foi lá assistir o vídeo? Quem é que tá dizendo? Eu sei um pouco só sobre isso. Quem sabe um pouco, vamos falar, não tem problema. Vamos abrir a tela, vamos lá. Calma aí que eu estou procurando, a Luísa Rolim. Tô calma, amor, a senhora está esperando. Vamos lá, o outro povo que não se pronunciou ainda. Vamos se pronunciar. Tal de o Retrezer, Iago, vamos lá se pronunciar. A senhora está esperando. Quem é que fez as anotações depois de assistir o vídeo que eu orientei?
Depois vocês vão precisar dessas informações para fazer a atividade. Eu não vi o vídeo. Quem está Eu falando? Eu, Que atriz? Ah, o Luan. Ah, não O viu, vídeo Luan? é aquele, o Telecurso 2000, o feudalismo. Também, que eu deixei lá à disposição para vocês. Eu deixei para vocês tanto o vídeo quanto vocês tinham o PowerPoint explicativo lá. Bom, então, enquanto vocês vão procurando, que eu quero ouvi-los, eu vou falando um pouquinho sobre a questão das cruzadas, que o Davi deu o pontapé inicial, né? O que então foram as cruzadas? Eu também não vi, Sora, desculpa. Desculpa, Júlia, mas vamos ver, Júlia. Fala. Eu posso falar, Sora? Pode. As cruzadas foram expedições principalmente militares organizadas pela Igreja com o objetivo de reconquistar o Santo Sepulcro. Sepulcro? É, isso aí mesmo. Isso, é isso aí. Jerusalém do domínio muçulmano. Que mais? É isso? Ah, é isso? Suelen. O que tu tem aí, Suelen? Viu? Não pode ter vergonha. Tô se acostumando, tá certo? Calma aí que eu vou procurar, Sora. Tá, calma. Tô aqui esperando por vocês. Eu sei um pouco, Sora. Eu cheguei a ver os 2 vídeos. Muito bem, vamos lá, Thaís. Vamos lá. As coisas que eu ia falar, os meninos já falaram. E eu percebi também que teve algumas cruzadas que não deram certo. Exato, isso mesmo. Se eu não me engano, acho que teve 4 cruzadas, se eu não me engano. E algumas deram errado. Algumas eles foram derrotados e não conseguiram chegar no objetivo deles. Exato. Por que eles não conseguiram? Vamos se dizer que eles foram derrotados? Tá, e aí? E não sei se quer só isso mesmo, porque as outras coisas que eu ia falar, os meninos já falaram. Pode falar, Lua, também. Podem ir colocando. Não é porque às vezes eles se perdiam? Também. Essa cruzada aí, principalmente, Luan, que tu tá falando, ela foi uma cruzada diferente. Qual era o nome que eles deram para essa cruzada? Cruzada famosa, alguma coisa assim. A cruzada das crianças. Ah, é verdade. A senhora colocou isso até que já as pra crianças gente. se perdiam no meio do caminho. Isso. Então, assim, ó, enquanto vocês estão procurando aí nas anotações no caderno, né, que nem a Suelen, eu não sei se a... Deixa eu ver quem é que colocou ali no chat, estava procurando... acho que a Mariana também colocou alguma coisa, a Thaís e a Júlia, enfim, vão procurando aí enquanto eu vou falando. Então, assim, pessoal, o que a gente tem, né? Eu não achei, a Luísa Rolim está falando, as anotações. Luísa, oriento vocês a assistirem o vídeo, porque vocês vão precisar dessas informações depois para montar a atividade para essa semana, tá? As cruzadas, elas foram expedições, né? E assim, a expansão islâmica, ela atingiu Jerusalém, cidade importante para os cristãos, tá? Aí nós temos sobre a liderança de Urbano II, tá? A nobreza europeia, ela se organizou militarmente, como o Davi colocou, tá? E assim, para retornar aos territórios considerados sagrados pelos cristãos. Então, assim, ó, essa expedição, ela foi organizada pelo Urbano II, né? Sob o comando da burguesia, da nobreza, na verdade, europeia, para, então, reconquistar territórios. Essas expedições, chamadas cruzadas, elas tinham esse objetivo, né? Todas essas cruzadas, elas tinham o objetivo de quê? De se apropriar de terras, tá? O grande objetivo era isso.
Quem tinha terra tinha tudo. Tá? Vamos usar esse bordão. Tá? Quem tinha terra tinha tudo. Então, o principal objetivo de estar avançando territórios, indo em busca de novos solos, era para se apropriar, sim, para se apropriar, mas principalmente para ter o domínio perante a população. Por quê? Porque quem dominava as terras, eles tinham controle sobre a população. O que se tem, né, a mais em torno disso, né? Então, essas cruzadas, elas eram consideradas sagradas pelos cristãos. Eram caminhos sagrados, né? E assim as cruzadas serviam para escoar o excedente populacional. O que é escoar o excedente populacional? Excedente, pessoal, quer dizer o quê? O que está sobrando, tá? Então, servia para fazer com que essas pessoas fossem se expandir para outros territórios, dando vazão, indo embora para outros territórios e assim se espalhando, tá? Quando vocês ouvirem esse termo escoamento de produção, escoamento de populacional, excedente populacional, quer dizer que tem muito. Quando se excede, é porque tem muito, né? Quando se fala em escoamento, é que tem que partir para outros rumos, tem que ir para outros lugares. Não esqueçam disso. Quando se fala em escoamento de produção, escoamento populacional, é que essas coisas têm que andar para outros lugares, tá? Então, o que aconteceu? Essas pessoas começaram a se espalhar pelo território, né? Começaram a se estender para outros territórios quando eles formam esses grupos, tá? E assim esses grupos começam a fazer expedições, né? Não esquecendo que todas essas expedições, elas eram feitas pela nobreza, tá? Era a nobreza que bancava, né, essas expedições, porque o que a gente fala sempre? Não tem como fazer uma incursão, não tem como invadir território sem antes se ter uma organização, pessoal. Não existe isso. Né? Tem que se ter dinheiro. O que eu comentei com vocês lá no início do sistema feudal? Não existe esse tipo de investida, né? De se organizar, assim como outras guerras, se tu não tem dinheiro para investir nisso. Tá? Então, o que acontece? Eles se organizam nesses grupos cruzadistas, que são os nomes, né? Para então estarem invadindo territórios. Pessoal, oi. Eu achei um aqui que é da Primeira Cruzada. Ótimo, fala aí para nós. A Primeira Cruzada em 1096 a 1099. Essa aqui deu certo. Tá. A segunda, de 1147 a 1149, deu errado. Falhou. Por que ela falhou? Por que ela deu errado? Por causa que o... Como é que é o nome? Me esqueci agora. Tá, depois tu te lembra. Continua. E a terceira deu certo também, que eles conseguiram dominar aquela parte de terra. Tá, e assim eles fizeram a conquista de terra e assim dominaram esse território. Sim. Tá. Isso foi em 1189 a 1192. Eles dominaram aquela terra. Aquele território. Tá. Tu não te lembra aquela outra parte que tu ia falar? Por que não deu certo? Por causa que eles tinham mais gente, eu acho. Por causa que eles são mais organizados e tinham mais dinheiro também para conseguir as armas. Se eu não me engano, tinham armas e os que foram atacar não tinham. Exatamente. Eram povos. Tinha um castelo, tinha... Aqui, ó, tem uma foto aqui também, senhora, que eu tô vendo aqui agora. Que eles tinham, como é que é o nome? Arco e flecha de cima de torres. Aquilo caía as pessoas como muito fácil. E daí ainda tinha os outros com espada lá embaixo.
Vocês estão vendo por que eu estou falando sobre a questão dos investimentos, né? Por que tem que se ter dinheiro para participar desse tipo de investida, que se chama? É por isso, pessoal. Quem é que tem o domínio, né? Quem é que vai ter um maior número de pessoas participando? Quem é que vai bancar a alimentação? Quem é que vai bancar o vestuário? Tudo isso faz parte, né? Se não for, se não Oi, for pode bem falar, Luan. investido, Não dá se não para for, ter, não dá para não ter dinheiro, né? Tem se que não ter, for Sim. né? bem investido, é mais fácil de dar errado. Exatamente, Luan, porque todo esse tipo, é que nem eu digo para você sempre, pessoal, qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de invasão, né? Que, claro, quem está lá nessa terra, ele vai aceitar de braços abertos que seu território seja invadido? Claro que não, por isso que Ele vai ter ele que tem o fazer alguma comércio coisa para. como a primeira coisa dele, para ele poder ter as outras coisas, né? Exatamente, infelizmente, né? Como se diz, o Davi colocou lá no chat que o dinheiro, na verdade, é o controlador de tudo, né? Se tu tem, tu consegue se organizar melhor. Se tu não tem, tu tá propício, então, à derrota. O que a Thaís, foi a Thaís que ia falar antes do... A Thaís, né? Thaís. Eu achei, Sora. Achou, Thaís? Pode falar, meu anjo. Aqui, ó. Surgem com o Império Bizantino o cristianismo, e com o cristianismo veio as cruzadas. Algumas cruzadas não deram certo e algumas deram. No caso, 5 cruzadas não deram certo, e uma delas é a das crianças. Eles achavam as crianças puras e que eram anjos, mas na metade do caminho, muitas delas se perderam. Exatamente, né? Isso que essa parte que a Thaisa leu é muito importante, porque, pessoal, é um capítulo bem triste, né? A Cruzada das Crianças, né? Porque a gente vê, em primeiro lugar, qual era a intenção da igreja, principalmente quando teve a ideia desse movimento das Cruzadas das crianças. Diziam que as crianças eram puras e iam voltar. Exatamente. Eram seres de que Deus. eles eram anjos, né? Que eles Exato. conseguiriam achar a rota, voltar sozinhos. Que eles eram crianças puras, que eles eram enviados divinos, que eles seriam reenviados, né? Porque por serem puros, eles iriam voltar, eles iriam retornar. Só que não foi isso, né? Foi a cruzada que deu errado de cara, né? Em primeiro lugar, já na saída, muitas crianças já se perderam. Tá? Sim, elas não conseguiam ficar juntos, né? Exatamente. Eles não tinham essa questão da organização, né? Eram crianças. Né? Essa questão... E eles não entendiam, né? Essa questão, né, da organização, da falta de estrutura, né? A questão da alimentação, principalmente para essas crianças, foi o principal fator para dar errado. Né? Porque se desmentiu toda aquela ideia que se tinha do ser puro. Sim. E eles acreditavam, os pais acreditavam, né? Que eles se tornariam seres superiores a partir disso. Então, oi. E o que é a abertura para o mar Mediterrâneo para o comércio? Foi o que eu comentei com vocês na última aula. Por que era importante a exploração dessas terras próximas ao mar? Porque era uma rota para escoar produção, né? E assim fazer com que ficasse mais fácil se deslocar para outros lugares. E também para o plantio, né? Também. Para o plantio, porque era essa água que eles utilizavam para, então, fornecer para essas plantações, né? E fazer os primeiros sistemas de irrigação. A gente viu que esses sistemas de irrigação, eles foram fundamentais para o desenvolvimento dessa produção. Principal, lembrem sempre, qual era a principal fonte de exploração? O comércio agrícola. Sim, a partir disso que eles conseguiram dinheiro para
as armas para dominar aquele espaço. Exatamente, né? A obtenção de armas, né? Isso demorou a acontecer. Não foi da noite para o dia, demorou. Mas aonde viria o dinheiro para essa compra? Não só da questão, né, da terra, né? Sim. Como a gente tem aí, como nós vimos lá no início, que a igreja ela era a grande proprietária de terras e assim ela que passou a movimentar esse comércio. Né? Então, para fechar, né, essa parte do movimento das cruzadas, retomando, né, foi uma expansão, a expansão islâmica, né, que atingiu Jerusalém, a cidade mais importante para os cristãos. Nós temos aí sobre a liderança do Urbano II. Oi, quem é que está falando? Tá, Desculpa, agora senhora, não, tudo bem. Tá? Aí a gente tem, então... Tá, tem quem é que botou ali que tem sobre as universidades, tá? E depois vocês falam um pouquinho, tá? Sobre a liderança de Urbano II, a nobreza, então, europeia, ela se organizou militarmente para retomar os territórios e, assim, considerando o sagrado, né, pelos cristãos, tá? Depois, o que a gente tem? As cruzadas serviam para escoar os excedentes populacionais da Europa e, assim, firmar a autoridade da Igreja Católica no Oriente, né? Que isso eu comento com vocês, desde lá do que a gente está falando sobre a Baixa Idade Média e a influência do poder temporal e a influência do poder espiritual. Vocês estão lembrados que eu disse para vocês o que levou ao conflito geral também, né? Essa questão da igreja não só está administrando as questões ligadas à religiosidade, mas também querer se meter, né? Porque daí, como ela se tornou a instituição mais poderosa, mais rica, coisa e tal, ela também queria se apropriar das questões ligadas à economia, à política e também à sociedade. Cada um tinha um papel. O deles era de orar, de fazer o trabalho com a sociedade, né, de influência religiosa, ponto. Só que a partir do momento que ela começou a tomar pé, como a gente falou na última aula, da administração, né, de outros pontos, começou a se ter conflito, né, começou a se ter problemas. Então, a gente tem essa questão da afirmação da autoridade da Igreja Católica no Oriente. E, por fim, com as cruzadas, o Mar Mediterrâneo, então, ele foi reaberto às navegações e o comércio da Europa, com a Europa, começou a se expandir. Então, como o Ian, quem é que foi que perguntou, o Ian, sobre a questão do mar, por que era importante, era em função da questão das rotas comerciais, pessoal. A rota comercial, ela se tornou um grande ponto facilitador de acesso, né? Então, de levar essas mercadorias de uma extremidade à outra, e, em contrapartida, também ela se tornou de fácil acesso para se ter um outro provento de cobrança, né? Por isso que se chama o comércio marítimo. E nós vamos ver posteriormente, né, quando a gente estudar a questão do renascimento comercial urbano, quando a gente falar sobre o fortalecimento dos reis, cada vez mais o comércio marítimo se fortalecer, tá? Quem é que colocou ali no chat? Vamos ver. Quem é que quer falar um pouquinho? Alguém botou aqui, a Maria Eduarda, que o computador deu problema. A Thaís botou sobre a questão das universidades. Fale, Thaís. É a Thaís, professora. Vamos lá, Thaís. Thaís é minha mãe. Isso. Eu confundo a mãe com a filha. É isso aí. O nome é parecido, né? É igual. Basicamente. Ó, nas universidades tinham mais homens. Alguns jovens que estavam ali eram para virar cavalheiros, e as pessoas que estavam ali eram de boas condições. E como naquela época não tinha xerox, quem fazia as
coisas eram os letrados, e todas as pessoas acreditavam neles, pois eles não sabiam interpretar e etc. E também tem a questão das meninas e mulheres não participarem, né? Porque naquela época eles acreditavam que tinha que ficar em casa, cuidando dos filhos, então as mulheres não tinham o mesmo privilégio que os homens de participar das universidades. Perfeito, 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 perfeito. É isso mesmo. Né? A gente não tem a participação das mulheres, né, nesse processo, principalmente na questão das instruções, como eu já passei para vocês também. Esse ponto que a Thaisa comentou agora é de suma importância, por quê? Porque a gente não tem a participação das mulheres, né? A gente tem mais uma vez a questão dos monges, né? Os monges copistas fazendo esse trabalho da reprodução. Por isso que hoje, quando a gente estuda, né, essa questão, principalmente da literatura, fala sobre as principais bibliografias, né, os livros que contam sobre a história, tem muitas contestações. Muitas pessoas dizendo que há coisas contrárias sobre isso, porque não teria sido da mesma forma como eles escreveram lá. Né? Então, a forma como eles se escreviam acabava beneficiando aquele lado. Né? Então, a gente tem o trabalho dos monges, né? Na questão do letramento, na questão da instrução. Né? Esses monges, eles também se reuniam em pequenos grupos, ao ar livre, para realizar a leitura para aqueles que não eram letrados, para aqueles que eram mais pobres, né? E assim eles propagavam também a leitura e as ideias da própria igreja. Né? Nós vamos ver isso aonde? Nas reformas protestantes, onde Martinho Lutero, que foi um grande líder, né, que rebatia as ideias da Igreja Católica, ele colocou que isso estava errado. Né? E assim ele foi duramente perseguido em função de colocar essas ideias ao ar livre, vamos dizer assim, essas ideias que eram contrárias à igreja. Esse é um outro conteúdo que nós vamos estudar mais adiante, né? A reforma protestante. Tá ok, pessoal? Dúvidas, perguntas sobre esse ponto, porque depois nós iremos iniciar a questão do mundo islâmico e do Império Bizantino, tá? O Império Bizantino nada mais foi do que a continuação, né, lá de Roma, né, que Roma foi repartido em dois pontos, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Um lado, que foi o oriental, foi o que prosperou, e o lado ocidental foi o que ficou fragilizado devido justamente a essas invasões e incursões bárbaras, né? Foi um lado que demorou a se desenvolver, foi um lado que demorou para prosperar em todos os sentidos. O lado oriental não, por que é o lado oriental? Justamente porque ele recebeu a influência das Índias, né? Assim, essa questão do comércio, principalmente marítimo, foi um fator importante para o desenvolvimento oriental e foi o lado que mais prosperou. E esse lado que mais prosperou foi o que se deu início ao Império Bizantino. Esse aí é o nosso próximo conteúdo, que é o complemento, né, dessa parte da crise geral do feudalismo. Tá ok, meus amores? Dúvidas? Não. Perguntas? Não? Então tá. Então agora a gente vai ver. Eu não tenho, então, eu tô com o livro. Que lindo. Muito bem. Coisa mais linda da Sora. Coisa mais linda, tá estudando. Coisa mais linda. Vídeo da Sora. Coisa mais fofa. Tá? Então é assim, ó. Para a próxima semana, né? Já vou postar agora, né? Até amanhã. As atividades para a próxima semana, aí sim, agora vem as atividades, porque a gente encerrou esse ciclo, né? Já revisamos, já relemos, já olhamos tudo, vocês estão dizendo que não tem dúvidas.
E agora a gente vai ver a partir das anotações que vocês realizaram, o vídeo que está ainda lá no YouTube, eu vou deixar mais essa semana o vídeo lá. Vocês têm os slides, vocês têm as anotações no caderno dessas últimas aulas, vocês têm tudo na mão para fazer a atividade. Então, vai ser postado no e-mail de vocês, vai ser enviado. Eu vou deixar disponível também na turma, no WhatsApp da turma, vai ter em tudo, gente, tá? Não tem onde vocês não pegarem, terem acesso a essas informações, tá? Tá tudo, vai estar tudo ali no cronograma, tem tudo para vocês realizarem essas atividades, e aquela galera que não entregou ainda alguma atividade anterior, ainda há tempo de colocar lá no e-mail da história. Para mim falta o trabalho que eu apresentei em aula, mas vou te mandar por e-mail. E aquele trabalho que eu mandei por WhatsApp, mas eu não sabia que a senhora não recebia. Eu vou mandar também. Sim, porque o link daí depois eu não consigo arquivar, né? Porque daí não consigo gravar o que tu me mandou, Davi, tá? Pode pôr lá, que eu já vi o teu trabalho. Aí eu vou te mandar tudo pelo teu e-mail hoje, tá, Sora? As Tudo fotos ok. dos trabalhos, tá? Tudo ok, tudo ok. Coloquem lá o nomezinho de vocês, a turma certinha, tá? Porque ali eu recebo de todas as turmas do Fundamental 2, né? Então, vocês deixem tudo lá bonitinho com o nome de vocês e a turma para não ter engano, tá ok? Sim. Suelen. Luan. Oi, Sora. Tudo certo? Sim. Ih, demorou um pouco para responder. Ô, Júlia. Tudo. Cristine. Dormiu. Não está mais conectada conosco. Lisiane, quem é que está na Lisiane? É o Brandon. O Brandon. E aí, Brandon, tudo certo? Tudo certo, Brandon? O Brandon se desconectou? Sim, só um sim. Quem mais? Luan, tudo certo? Aham. Muito bem. A Luísa? Tudo Eu certo, anotei tudo, Sora. Sora. Muito bem. A Cristine saiu do chat. Luiz Felipe, meu anjo, tudo certo, Lipe? Mais ou menos. Oi. Oi. Como é que vai? Tô bem? Tá bem, Lipe? Tudo certo? Muito bem. Muito bem. Ok. A Mari. Mariana. A cara do Davi. Mariana. Ela colocou oi no chat, Sora. Ela botou Só oi fala no pelo chat. Ah, só fala pelo chat. Então tá tudo ok. Maurício. Natália, Maurício. Quem é que tá no Maurício Veloso? Vivian. É a Vivian? Tudo certo, Vivian? Oi, Sora. Oi, tudo bom, Flora? Sim, contigo. Tudo certo. Tudo certo para o trabalho nessa semana? Tudo anotadinho? Sim. Então tá, meus amores. Então, ok. Beijão para todos. Uma boa semana. Tá, Sora. Realizem as atividades. Tchauzinho. Tchau, Sora. Te amo. Também amo vocês, meus anjos. Tchau, Sorama, tá com saudade. Beijo. Tchau, Sora. Tchau.